Muito boa tarde, como é que vocês estão? Como é que tá sendo essa jornada aqui para vocês? A gente chegou aqui ao nosso 14º dia, né? Muitas coisas eu acredito que já aconteceram, já estão acontecendo com vocês, assim como também está acontecendo comigo e no momento certo eu vou compartilhar. Mas eu queria pedir, né, de você para que você colocasse ou aqui no comentário ou até mesmo lá no nosso grupo o que Deus já tem falado com vocês, sabe? Também para edificar a minha vida, também para eu fazer parte, né, desse movimento que Deus ele tá levando você para esse novo, vamos dizer assim, para esse novo nível. E eu quero saber, né, como é que tá sendo para você, o que Deus tem te direcionado, falado ao seu coração, talvez coisas que você já sabia, né, e coisas que talvez você não sabia, né? Então, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Assim como eu também vou compartilhar algumas coisas que ainda estão amadurecendo, né? Que aconteceu no processo de construção dessa jornada aqui, tá? O nosso capítulo que a gente vai ler hoje está lá no capítulo 14 de Deuteronômio. E antes disso, vamos orar apresentando a Deus esse momento para que Ele continue nos conduzindo, para que Ele continue, sabe, direcionando cada uma de nós na rota, no plano, naquilo que Ele já tem estabelecido para a gente viver. Amém? Pai, nesse momento nós te apresentamos aqui mais esse dia. Não somente esse dia, mas essa semana, aonde o Senhor venha nos direcionar, aonde o Senhor venha formar cada etapa dessa jornada no nosso coração, nos moldar, nos ensina aquilo que ainda não sabemos, que o Teu Espírito Santo conduza e nos direciona no caminho da verdade. Pai, no nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, amém e amém. O capítulo 14, ele já começa falando sobre animais seriam cerimonialmente puros e impuros. No verso 1 diz assim: Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado do Senhor, seu Deus. Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial, ou seja, nós somos propriedade especial do Senhor. Aí ele diz aqui, não comam animais, vocês podem comer qualquer animal, ele dá animais, né? Ele dá aqui algumas instruções sobre alimentação. Depois eu quero pular com vocês aqui para o verso 22, que diz o seguinte: Separem o dízimo de suas colheitas, um décimo de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, dos machos, das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre a temer o Senhor, seu Deus. Amém. O tema de hoje, desculpa. O tema de hoje fala que nem tudo que é permitido emocionalmente alimenta você espiritualmente. O que Deus ele quer nos ensinar aqui? Sobre identidade, discernimento, nutrição da nossa alma e consciência de pertencimento. Hoje eu percebo que esse sentimento de que a gente está sozinha faz a gente querer buscar pertencer a um grupo, a uma tribo, a um ambiente, a um movimento. O cuidado que a gente tem que ter com isso é que isso não se torne, sabe, o lugar que a gente fala assim, nossa, para eu me sentir bem, para eu me sentir valorizado, útil, eu preciso pertencer a um projeto, a um movimento, a uma igreja, sabe? Não é colocar a nossa necessidade naquele ambiente em si.
O que a gente tem que ter como consciência de pertencimento é que nós somos pertencentes a Deus. Nós não pertencemos aos ambientes que existem aqui, apesar de ser temporários. Ah, eles não são importantes, então, Kalene? Não estou falando que eles não são importantes. É importante nós congregarmos, nós estarmos em uma igreja por conta da comunhão, do desenvolvimento, do fortalecimento, do compartilhar, do nutrir. O que eu estou dizendo é, a partir do momento que a gente coloca isso num grau de prioridade ou de valor acima do que deveria, aí sim já é um ponto onde a gente tem que ter detalhes, porque a gente acaba colocando nesses lugares a dependência da nossa transformação. É como se eu não estiver nesse lugar, eu não sou ninguém, sabe? É mais ou menos isso. O que a gente precisa entender é que a gente tem que aprender a viver diferente porque nós pertencemos a Deus. Eu tô fazendo um curso que ele fala que nós temos que ser diferente. Às vezes o diferente ele incomoda, às vezes o diferente é ruim, sabe? É você, vou dar um exemplo, ser uma magrinha no grupo de gordinhas. Aí você vai se sentir mal porque você é diferente. Ou o inverso. Você é a gordinha no grupo de magrinhas. Ou você é a loira no monte de morena. Mais ou menos isso. Aonde você é diferente, às vezes, se a gente não tem essa maturidade desenvolvida, a gente olha para o diferente como algo ruim. Mas o diferente é algo bom, só que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Nem tudo que vai alimentar as nossas emoções, que vai gerar prazer, conforto, sabe, dar aquela sensação de pertencimento, vai alimentar o nosso coração de forma saudável. A gente tem que ter cuidado porque a gente vive muito sobre uma realidade hoje de conexões, de network. Não estou dizendo que isso não seja bom, muito pelo contrário, dependendo do ambiente, né? Dependendo do que aquilo alimenta o seu coração, se está nos planos de Deus, aquilo vai ter propósito, sabe? Um propósito legítimo para a sua vida. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo quando nós estamos em ambientes que nós não deveríamos estar. Porque aquilo pode mexer com as nossas emoções, aquilo pode trazer uma visão diferente, só que para o nosso coração às vezes não é saudável. Quando um conhecimento ele chega a você num tempo errado, no momento errado, aquele conhecimento, ao invés de te transformar, vai te deformar. Por quê? Porque você não estava preparado emocionalmente para receber ele. Tem algumas coisas que a gente pede de Deus, mas a gente não está preparado na estrutura para receber. Por isso que vem os processos, né? Então a gente tem que discernir sobre aquilo que entra, influencia e sustenta a nossa vida. O que está te influenciando hoje? Quais são as fontes de influência que hoje estão moldando a sua vida, a nossa vida, sem a gente perceber? Porque esse molde, ele não é de forma instantânea. Ele vai moldando dia a dia, pouco a pouco, a nossa vida, sem a gente perceber. E quando a gente vê, a gente já está fazendo, falando e pensando igual as fontes que nos influenciam. Aí aqui ele diz, a primeira coisa que Deus fala é, vocês são filhos do Senhor. Então ele começa aqui com identidade antes de falar sobre regras, limites, alimentação, prática, estratégias, porque Deus ele lembra quem a gente pertence e a gente pertence a ele. A identidade ela sempre vai vir antes do comportamento. Tem pessoas que tentam mudar as atitudes, primeiro fortalecer, sem fortalecer a identidade. Aí a gente vai viver tentando compensar, buscar, sabe, validação, provar valor, mas quando a identidade ela tá alinhada, as escolhas elas começam a mudar naturalmente. É aquilo que eu falo para as meninas que eu atendo sobre o processo, ele se torna leve, não porque não vai mais ser cansativo, não. É porque vai ter coisas que a gente não vai mais brigar, né? E nem carregar. Quem sabe quem não precisa buscar valor em tudo.
Aí depois Deus ele fala, né, sobre as práticas, sobre rituais, atitudes, comportamentos daquela cultura que a gente que o povo não deveria imitar. Não imite as práticas do povo, porque a influência ela contínua, ela molda a nossa mentalidade. Isso acontece, como eu falei, nos ambientes, nas redes sociais, principalmente. E sem perceber, o coração começa a absorver valores que não nasceram em Deus. Sem perceber, o nosso coração começa a ser influenciado por outras fontes que não é a fonte verdadeira. Aí o que a gente tem que ter noção é que a gente tem que guardar a palavra. Lembra que no capítulo anterior Deus fala, guardem, lembre, né, do que ele ensinou? Porque nem toda influência visível, ela muda você radicalmente. Algumas elas transformam a nossa mentalidade lentamente. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Do verso 3 ao 21, Deus ele começa a dar várias regras sobre alimentos. Só que isso não é especificamente alimentos. A primeira vez que eu li o livro de Deuteronômios, eu fiquei assim, é muita coisa chata, é muita regra, muito limite, muito isso, muito aquilo. Mas agora com um outro olhar, aqui Deus ele está falando sobre discernimento, sabe? Discernimento sobre aquilo que estava alimentando o povo. Nem tudo que pode ser consumido deve ser absorvido. Conteúdos, ambientes, conversas, vínculos, músicas, influências. E aqui eu trago um cuidado, um ponto que a gente até falou, foi no curso também. Que às vezes nós vamos para o culto mais como consumidores. Consumidores de informação. E não como pessoas que buscam transformação. É diferente. Às vezes a gente vai para o culto mais como um ritual, como uma prática de domingo, e não com a expectativa de ser transformada ali de uma certa forma, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque da mesma forma que a gente consome muitos conteúdos na internet, nós acabamos sem perceber trazendo isso para nossa realidade nos cultos que nós frequentamos, né? E aqui entra um processo de separação de consciência e discernimento, para que a gente tenha vigilância emocional. Porque pessoas que estão feridas, elas deixam qualquer lugar influenciar. Aquilo entra no coração e começa a construir vínculos. Porque sem discernimento a gente absorve as emoções do ambiente. Por isso que, por exemplo, às vezes vai ter pessoas que sentem mais o poder do ambiente. Elas se deixam abater. Não que elas são fracas, mas porque elas ainda não tiveram o discernimento de entender por que do nada ela estava bem, já ficou mal, já ficou, sabe? Ela absorve a energia do ambiente. Às vezes ela até tem esse discernimento de que o ambiente ele acaba influenciando ela de uma certa forma, só que ela não consegue se blindar para evitar com que o ambiente afete ela, entendeu? Às vezes não é nem o ambiente, mas é o que as pessoas falam, é o que você vê. Eu sou muito pelo que eu vejo. Eu posso estar bem, mas se eu chego em um lugar e eu vejo assim algo que me incomoda ali, se eu não ficar trabalhando na minha mente, eu deixo aquilo que eu vi me desestabilizar. E aí o que o ambiente tem para me entregar, eu já não consigo receber, sabe? E eu falo sobre isso também, um outro ponto que às vezes a gente fica, nossa, eu quero ir um ambiente transforma, um ambiente muda. O ambiente ele tem esse poder sim de transformar e mudar, mas se a gente for para um ambiente e não tiver o coração aberto para receber aquilo que o ambiente tem para entregar e discernir se aquele ambiente é um ambiente alinhado com os planos de Deus, eu não recebo. E se eu recebo, eu acabo recebendo influência que não vem de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque isso vai nos adoecendo a nossa alma sem a gente perceber. E aí entra o ponto do dízimo que eu quero trazer aqui. O dízimo era para lembrar da dependência, para a gente separar a honra, lembrar, compartilhar, porque a generosidade ela vem para combater e ela combate a autossuficiência.
A gente tem que ter a gente tem, na verdade, né, a tendência a querer controlar as coisas. E a generosidade, ela vem exatamente para isso, para tirar esse controle. Porque a gente vai ter medo da falta, a gente vai buscar seguranças em recursos, e Deus, ele estava ensinando e nos ensina o tempo todo sobre confiança. Aquilo que você teme entregar revela onde a sua segurança emocional está apoiada. O que você tem temido, o que você tem me entregar a Deus porque você ainda se apoia. Pode ser pessoas, pode ser algo material, pode ser um rótulo, pode ser algo que você construiu, pode ser algo de você mesma também. A verdadeira espiritualidade, o que a gente tem que aprender, é que ela não é apenas um conhecimento, um ritual, uma aparência, ou eu postar da Bíblia, ou falar da Bíblia. A verdadeira espiritualidade é cuidado, compaixão e responsabilidade com as outras pessoas. Por isso que vem o dízimo, por isso que vem a generosidade. E isso aqui ele vai conectar muito com o capítulo 15, porque depois que eu li com um outro pensamento, uma outra visão, eu entendi muito mais sobre a escassez e sobre essa mentalidade de Cristo que o tempo todo o versículo de Romanos 12:2 pede pra gente deixar que o Espírito Santo molde, né, o nosso pensamento. Porque um coração alinhado com Deus se torna mais sensível às necessidades humanas. Não a nossa necessidade, sim a necessidade das outras pessoas. As pessoas endurecidas, elas vivem para sobreviver, controlar, proteger as suas dores, buscando pelas próprias necessidades. E aí entra o quê? Quando a gente tá ferida, a gente é muito egoísta e olha somente para as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, e deixa de olhar para a necessidade do outro. Só que essa maturidade espiritual que Deus ele está desenvolvendo, ele quer desenvolver em nós, despertar em nós, ela desenvolve empatia, consciência e compaixão. E a cura, ela não transforma apenas a nossa relação com Deus, ela transforma a nossa forma de enxergar as pessoas. E o nosso maior desafio nem sempre vai ser em tratar as pessoas de fora. O nosso maior desafio vai ser tratar as pessoas de dentro. Dentro da nossa casa, do nosso vínculo. Termos essa capacidade de enxergar na pessoa além das dores dela, além das feridas dela. Só que a gente tem que ter um equilíbrio, porque às vezes a gente acaba colocando as pessoas do tipo, porque ela não teve pai, porque não teve ninguém para ensinar. E a gente deixa a pessoa no papel de vítima e acaba assumindo toda a responsabilidade. Eu não estou falando sobre isso. A maturidade é você enxergar que além daquela pessoa, mesmo diante das dores, das falhas, Deus ainda tem um propósito na vida dela. E o que está alimentando o meu e o seu coração? Ou o que tem alimentado? Que fontes são essas que Deus ele quer mudar? Amém? Então, essa reflexão do dia de hoje que eu deixo aqui para vocês. Vamos finalizar com uma oração e que nesse dia de hoje, nessa próxima etapa, nessa próxima semana, o Senhor continue falando com vocês. Amém? Pai, nós te apresentamos aqui esse momento. Eu oro para que o Senhor revele as fontes erradas que nós estamos nos alimentando e que de uma certa forma estão influenciando as nossas decisões, nossa mentalidade, nosso pensamento, nosso agir, o nosso sentir até mesmo diante do Senhor. Que o Senhor traga, Pai, a revelação e nos ensine também a entregar, a renunciar a esses ambientes. Que o Senhor arranque tudo aquilo que nos prejudica, o nosso relacionamento, intimidade, profundidade contigo e também o nosso relacionamento, conexão e maneiras de tratar e enxergar as outras pessoas, Pai, principalmente os nossos. Que a gente não seja como a palavra que diz que aqueles que negam, que não tratam bem os seus, eles negam a fé.
Nós não queremos negar a nossa fé, muito pelo contrário, nós queremos ser bons testemunhos na nossa casa, no nosso lar, para que muitas pessoas entendam e enxerguem que o Senhor é conosco e que o Senhor é capaz de transformar qualquer pessoa que se rende a Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vejo você amanhã, no nosso próximo encontro. Não deixe de comentar esse vídeo, não deixe de comentar lá no grupo aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Fique com Deus.